IVGHF11, um dos fundos imobiliários mais conhecidos pelos investidores, principalmente por conta do seu preço, simplesmente custando o preço de uma coxinha, R$ 7 por cota. Cara, simplesmente com o preço de uma coxinha você consegue comprar uma cotinha de um fundo imobiliário que vai te pagar dividendo pro resto da sua vida. Então investir não é somente uma questão de dinheiro, e sim uma questão de escolha. Agora, se você já economizou o dinheiro da sua coxinha e quer receber dividendos, vem cá que eu vou te apresentar esse fundo imobiliário. Cara, hoje ele está custando cerca de R$ 7 por cota. No último mês subiu ali cerca de 2%, mas no seu período máximo ele tomou uma queda de 21%. O que acontece, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês que vocês estão começando a investir em fundo imobiliário e a maioria acaba se desesperando. O que aconteceu nesse período aqui principalmente, tá? De queda dele? Foram os aumentos consecutivos da Selic, tá? Então, toda vez que começa a aumentar muito a Selic, os fundos imobiliários no geral, tá? Não somente o VGHF11, mas todos vão fazer o quê? Vão cair. Por quê? A Selic ele é um investimento seguro. Os fundos imobiliários não é um investimento seguro. Então, quando começa a ter momentos de incerteza econômica no país, todo mundo começa a correr para a renda fixa. E por isso que as ações e fundos imobiliários acabam caindo. Fundo imobiliário e Selic é muito claro você ver. Começou a cair a Selic, você vai ver, começa já a subir os fundos imobiliários. Tanto que o VGHF11, você começa a ver aqui, olha, que ele já está começando a subir, simplesmente porque a Selic começou a dar sinais de que vai começar a cair. Então, por isso que o fundo já está começando a subir e já não está mais aqui na sua mínima histórica. Então, dificilmente você vai conseguir comprar um fundo nessa mínima histórica dele aqui nesse momento. Agora, você comprou ele o fundo ali e quer saber quanto de dividendo vai estar recebendo. A gente vai vir aqui nessa página, vai ver o que? Primeira coisa, liquidez média diária gigantesca, 3 milhões. Último dividendo de 9 centavos com dividendo yield de quase 14%. Cara, isso daqui é muito alto esse dividendo yield. Tá simplesmente quase chegando ao valor da Selic, fora que todo o rendimento que vem de fundo imobiliário não tem imposto de renda. Então, por isso que entre fundo imobiliário e Selic, se os dois forem igual, fundo imobiliário acaba ganhando de disparado. Porque se você lembra, tá? Por exemplo, você investiu aqui ó, na Selic, tá bom? Você teve um rendimento, tá bom? De 100 mil reais. Só que você deixou apenas um mês lá. 27%, tá bom, meus amigos? Aqui, olha, 27,5% é do governo, tá? Então, esse imposto de renda vai acabar comendo todo o seu dinheiro. Isso que eu nem estou falando do IOF, que se você deixar menos de 30 dias, basicamente você não pega nenhum rendimento. Então, VGHF11 acaba tendo um rendimento maior do que a Selic, pelo menos hoje. Fora que ele também tem aqui ó, um PVP de 0,9, então significa o quê? Que ele tem 10% de desconto do seu valor original, porque o seu valor original é 8,54, então ele tem 10% de desconto. Agora, quanto que ele está pagando? O fundo paga muito, tá? Então, quando a gente abre o seu histórico máximo, a gente vai ver aqui o quê? Hoje ele está pagando aqui cerca de quase 14% nos últimos 12 meses. Porém, a gente vai ver o quê? Tá vendo aqui, ó, essa reguinha aqui, olha, de 1% ao mês? Cara, olha isso aqui. O fundo basicamente, desde a sua criação, sempre pagou acima de 1% ao mês. Isso daqui chega a ser absurdo. Você aí fala assim, ah, mas 1% é pouca coisa, vai estar pagando apenas 9 centavos. Não, é aí que você se engana. Porque com uma cota você vai receber 9 centavos. Mas depois com 10 cotas você já recebe 90 centavos. Depois você consegue receber 9 reais. E quando você consegue receber os seus primeiros 9 reais, tá? Com o VGHF11, começa a fazer a famosa bola de neve, porque todo mês, meus amigos, você vai comprar o quê? Uma cotinha a mais. Então, você ganhou 9 reais, você vai comprar uma cotinha a mais ali, depois você compra no outro mês mais uma cotinha, sem contar o dinheiro que você vai estar colocando do seu bolso, que é o famoso aporte. Então, depois que você atinge 9 reais de dividendo com o VGHF11, as coisas ficam muito mais rápido. É difícil de chegar nos primeiros 9 reais, mas depois que chegou, a coisa anda rápido. Agora que nós já viu que isso aqui é um monstro de pagar dividendo, nós precisa entender o que? Como que o fundo ganha dinheiro. O fundo basicamente ganha dinheiro através disso daqui, olha. A gente vai ver que ele tem ali alguns bilhões de patrimônio e a maior parte dele é dividida em duas coisas, em CRIs e outra parte em FIIs. Então, 46% em CRIs e 45% em fundo imobiliário. Então, ele é um fundo misto.
Esse fundo misto basicamente vai estar vindo a parte dos seus CRIs e na parte dos seus fundos imobiliários. Então, é por isso que quando a gente olha o seu dividendo lá no passado, era um dividendo que oscilava muito, pagava muito, depois caía, pagava muito, depois caía, e agora começou a oscilar mais bem menos por conta disso. Porque essa parte de fundo imobiliário que ele investe, quase 50% do fundo, traz uma segurança ali para os seus dividendos. Então ele consegue manter um dividendo mais constante por conta que ele investe em outros fundos imobiliários. Então essa previsibilidade dele de pagamento de dividendo acaba dando uma certa estabilizada. Agora, uma outra coisa que ele acaba ganhando muito dinheiro com isso é por conta desse carinha aqui, ó. A maior parte dos seus CRIs estão atrelados ao CDI. Cara, CDI tá voando. CDI é Selic, tá? CDI tá voando. Com isso voando, meus amigos, o fundo tá ganhando muito dinheiro. É muito provavelmente que ele consiga até mesmo pagar um pouquinho mais de dividendo no próximo mês, batendo esses 14% anual. Então, é muita coisa. O fundo paga muito. O fundo ali é um pouco mais arriscado por investir em FIIs, em CRIs ali, tem uma estratégia mais mista? Sim, mas o fundo paga muito e o fundo é muito barato. É claro que a gente não pode pegar e ignorar a queda que teve ali nos últimos meses por conta da alta da Selic, mas o fundo tem um altíssimo retorno. Então, VGHF11 dá muito retorno. E então eu peguei e mostrei aqui a parte dos seus FIIs, dos seus CRIs, queria mostrar aqui a parte dos seus FIIs, tá? Os FIIs basicamente que ele tem a gente já conhece bem, tá? Então é o FII da Cirela, da REC, FII da Valora. Cara, esse FII aqui da Valora, tá? Um tempo atrás deu um rolo muito grande. Por quê? Quem investe ali vai conhecer casos ali como HCTR11, DEVA e entre outros, vai começar a perceber o quê? Fundo imobiliário, quando começa a investir com fundos da própria casa aqui da Valora, no final acaba dando merda. A gente já viu isso o quê? No Tord, a gente já viu isso no quê? No HCTR11, a gente já viu isso na onde? No DEVA. Todos esses fundos imobiliários aqui, ó, mais de 80% de queda. Todos eles. Então, basicamente, todo fundo imobiliário que começa a investir na própria casa, no final dá merda. Então é por isso que um tempo atrás o pessoal começou a xingar muito o pessoal do VGHF11. É claro que o VGHF11 pegou, tentou contornar a situação, falando que estava alinhado com a estratégia deles, e até nesse momento não tivemos nenhum sinal de problema. Mas é uma coisa para a gente ficar esperta com relação ao VGHF11. O resto dos fundos a maioria a gente conhece, como Bari, BTRG11, VILG, aqui TXRF11, então HGPO, então são fundos imobiliários que no geral a gente conhece quase todos. Lembrando que ele não tinha essa parte de fundos imobiliários, ele adquiriu essa parte de fundos imobiliários quando incorporou o Mogno, tá? O Mogno AFOF basicamente virou junto com ele e com isso ele também acabou pegando a sua carteira de DCRIs. E por isso que hoje ele é um fundo DCRIs e fundo imobiliário. Atualmente vem dando excelentes resultados, mas tudo vai depender se ele vai continuar mantendo esses resultados no futuro.